Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 50. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 17, em seguida os versículos 22 e 23. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormento ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos, e que tomar o meu concerto na tua boca? Pois aborreces a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Versículo 22. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, e nós vamos navegar um pouco dentro desse texto e entender o que Deus tem a nos falar nessa noite. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez, a família de Deus. Está presente nesse lugar aqueles que invocam o nome do Senhor, que segundo a palavra devem oferecer-lhe sacrifícios de louvor, devem servi-lo de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Aqui está aqueles que se dizem ser discípulos de Jesus Cristo, aqueles que vieram se reunir com a igreja e adorá-lo, servi-lo em espírito e em verdade. Esse deve ser o padrão, essa deve ser a intenção, a motivação real de nos reunirmos nesse lugar. Mas nessa noite nós temos uma palavra a ser meditada, porque é uma palavra que há de sondar os nossos corações, para ver se de fato essa é a intenção, essas são as motivações que estão presentes em cada um de nós nessa noite. Porque nós temos que nos atentar ao que nós lemos. O título deste salmo diz: Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na sua obediência do que nos seus muitos sacrifícios. Deus, ele quer de ti obediência, prática da sua verdade, e não apenas ritos externos. Deus, ele requer de nós submissão à sua autoridade, e não apenas uma aparência de servos. E é isso que este salmo está a nos dizer. Primeira coisa que eu quero ressaltar à igreja é a natureza deste salmo. Se você leu atentamente comigo, está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que esse salmo ele é diferente de todos os outros salmos que você já leu.
Porque quando você abre no livro dos Salmos e vai ler, geralmente os Salmos eles iniciam com a música. É um louvor, é uma gratidão, é uma fala do autor com Deus, é ele falando sobre Deus com alguém, ou é um tipo de oração, um tipo de petição, ou um tipo de agradecimento por parte do escritor. Mas quando nós abrimos nossa Bíblia no Salmo 50, nós se deparamos com um salmo completamente diferente dos demais. Porque este salmo ele começa com o próprio Deus falando pessoalmente e diretamente ao seu povo. Não é um salmista fazendo uma oração. Não é alguém falando de Deus para outra pessoa. É o próprio Deus se dirigindo ao seu povo, Israel, se dirigindo a toda a humanidade, se dirigindo à sua igreja. E falando aquilo que ele espera e aguarda de nós como seus servos. Se nós olharmos atentamente, o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra e todos os confins dela como uma testemunha. É o próprio Deus que está se dirigindo a nós aqui. E ele tem algo a falar, ele tem algo a proferir, ele tem algo a dizer. E o que ele espera nesse momento que ele está dizendo estas coisas é que o seu povo possa parar e ouvir o que ele tem a falar. Ouvir o que ele tem a dizer. E quando nós olhamos este salmo, na sua mensagem, podemos dizer que esse salmo ele é uma exortação profética. Por quê? Quando você lê o livro dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e etc., você vai perceber que a mensagem desses profetas, em sua grande maioria, são mensagens de arrependimento. São mensagens que está clamando ao povo para que retorne às veredas santas do Senhor. Para que eles venham olhar outra vez para a palavra de Deus e se colocar em submissão e obediência à sua verdade. E quando você olha este salmo, a mensagem é muito semelhante. É uma exortação, uma proclamação profética. Só que tem algo diferente aqui. Não é um profeta, não é uma pessoa falando a outra, é o próprio Deus que está se dirigindo ao seu povo e a todos os habitantes da terra. E ele está trazendo algo para estas pessoas. Nós observamos que a mensagem não é diferente. Deus ele está convocando um povo para dar um recado. Deus está conclamando os povos para deixar uma palavra a essas pessoas. E ele está requerendo deste povo obediência. Ele está requerendo deste povo santidade. Ele está requerendo deste povo coerência com a palavra pregada, com as obras que são realizadas. Ele está requerendo deste povo não apenas algo externo, ele está requerendo deste povo algo que está dentro do coração, que se não houver, é impossível adorar de verdade. É impossível servir de acordo com a sua vontade. É impossível agradar a ele. E é isso que Deus está falando. Ainda olhando para este salmo, nós vamos perceber que ele traz esses temas que são indispensáveis para os nossos dias. Ele vai falar sobre a soberania, a grandeza de Deus, quem é Deus. Ele vai falar sobre a verdadeira adoração, que é o que eu quero tratar aqui nessa noite. Ele vai falar sobre a hipocrisia da religiosidade, uma vida de aparências, mas que nós falamos com lábios, mas que ela não coincide com as nossas obras. Neste mesmo salmo, nós estamos diante de uma mensagem de juízo. Deus diz o seguinte: eu mesmo, o juiz, é quem há de julgar. Deus está trazendo uma mensagem, e essa mensagem ela não é fácil de ser ouvida. Essa mensagem não é fácil de nós comer ela, dela descer para o nosso ventre. Por quê? Porque é uma mensagem que ela vai de encontro aos nossos pecados. Ela vai de encontro à nossa hipocrisia. Ela vai de encontro à nossa vida de aparência. Ela vai de encontro ao nosso coração soberbo, egoísta, o nosso coração mau.
ela vai de encontro, como diz em Hebreus 4:12, a palavra é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os intentos e pensamentos do coração humano. É aí onde essa palavra está chegando no Salmo 50. É uma palavra que está entrando, mas ela está cortando de uma maneira para fazer de fato ferida, para cortar, porque não tem uma espada que penetre em alguém e ela não faça rotura, um rasgo, uma ferida. Mas a mesma palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, é uma palavra que quando entra e rasga o meu ego, o meu coração, a minha soberba, o meu eu, a minha falsidade, a minha hipocrisia, os meus pecados, é a mesma palavra que está querendo me tratar e me purificar para que eu esteja de acordo com o que Deus quer e não como eu quero ser. É a mesma palavra, é a palavra que exorta, mas é a palavra que consola, é a palavra que adverte, admoesta, mas é a palavra que ensina e me faz ser semelhante a Cristo. É essa mensagem, irmãos. É esse tipo de palavra que está nesse salmo. Então, quando nós olhamos agora diretamente para o texto que lemos, vamos no versículo de número 1. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. O que isso significa, igreja? Deus, Ele mesmo é quem falou. Deus, Ele mesmo é quem clamou, chamou. Esse versículo nos revela o Deus que nós pregamos aqui. Esse versículo nos revela o Deus que é cantado aqui. Esse versículo nos revela o Deus que tu diz crer e acredita no teu cotidiano. Esse versículo, ele exalta e coloca Deus entronizado no seu devido lugar, que é em um trono excelso e magnífico, acima de tudo e acima de todos, sobre todas as coisas. Ele coloca Deus entronizado, Deus, o poderoso Deus. Deus, o soberano Deus, Deus, o magnífico e excelso Deus, Deus, o criador dos céus e da terra, Deus, aquele que é transcendente, está sobre tudo, sobre todos, para além de tudo, para além de todos. Deus, esse que é grande, esse que é santo, sem igual, inigualável. Deus, esse que é nosso escudo, fortaleza, protetor, rocha. Deus, esse que é o Jeová Jirê, o Deus bem presente na hora da angústia, o Deus de toda a terra. É esse Deus que nos está sendo apresentado no versículo 1. O Deus poderoso, transcendente sobre tudo. É um Deus atemporal, porque Ele não está detido no tempo que conhecemos, passado, presente e futuro. Ele criou o tempo e está à parte do tempo. É o Deus criador, porque Ele não é como suas criaturas, porque Ele é quem formou elas, portanto Ele está sobre ela e acima delas. É um Deus que também é justo, é santo, e é um Deus que é justiça. É um Deus que também é juiz. O próprio texto nos declara: eu irei adiante como um fogo consumidor, e ao meu redor haverá tempestades. Isso mostra a grandeza desse Deus. Em um tempo em que nós estamos vivendo, em que o Deus que você ouve domingo a domingo é um Deus de amor, é um Deus, como o Riquelme cantou, um Deus de facilidades, um evangelho superficial, um evangelho que nada cobra, nada requer, nada exige e não lhe confronta. Mas esse Deus do Salmo 50 é um Deus diferente. Não é o Deus da teologia da prosperidade, não é o Deus da teologia do coach, não é um Deus que está submisso ao homem, mas é o Deus que está sobre todos os homens. Não é um Deus domesticável, em que eu posso tentar agradar ou fazer algo com que ele se sinta bem. É um Deus que está exigindo de mim. É você quem depende de mim e não eu de vocês. É vocês que precisam de mim. Esse é o Deus que está sendo apresentado aqui. É um Deus extraordinário. É um Deus extraordinário.
Agora entenda o seguinte, versículo 2. Ele convoca a todos para ouvir as suas palavras. Você nota no texto, versículo 1, que ele diz, chamou a terra. Lá no versículo 4, os céus e a terra ele convoca para este julgamento, para este juízo. E nós vemos que ele convoca o céu, convoca a terra, convoca Israel e todos os habitantes da terra para ouvir o que ele tem a dizer. E ele tem algo a dizer. Ele tem algo a falar para o seu povo e para toda a humanidade. E ele evoca céus e terra como as suas testemunhas. E ele é o juiz que está no trono e o réu é o próprio povo dele. É isso que está aqui. Então entenda aqui o seguinte, vamos no versículo de número 2. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Desde Sião, você sabe o que é Sião? Sião, nós temos na Bíblia citado várias vezes. É uma referência a Jerusalém como centro da adoração de Deus. O templo de Israel estava em Jerusalém. E o templo era onde Deus ordenou pela lei mosaica que todos pudessem oferecer sacrifícios a Ele. Sacrifícios pela culpa, sacrifícios pelo pecado, ofertas alçadas, ofertas de gratidão, ofertas voluntárias. Era onde tudo acontecia no que se diz respeito ao culto. Era no templo em Jerusalém. Só que esse termo Sião também é um termo escatológico. Você vai lembrar de Apocalipse. Porque lá vai dizer que a nova Jerusalém, a cidade do grande Deus, descerá dos céus, aonde ele mesmo é a luz que alumia e não precisa mais de sol, aonde ele, Deus, estará com os seus filhos e nós estaremos diante dele. Esse termo Sião evoca essa linguagem da glorificação de Jerusalém como a cidade do grande Deus. O que isso significa? É aonde ele habitava, aonde Deus se manifestava, era lá em Israel, no templo de Salomão, sobre a arca da aliança, a presença dele invadia aquele lugar. E o que ele está dizendo? Deus, olha só, desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Ele está se manifestando, Ele está falando, Ele está aqui aparecendo, Ele está entre nós, Ele está agora trazendo algo para o seu povo. E aí nós vemos o seguinte, o que nos chama a atenção aqui nesse texto, não é o fato de Israel ter o templo e lá ser o lugar, entre muitas aspas, da morada de Deus, onde Ele se manifesta. O grande ponto aqui é que mesmo em Jerusalém, em Sião, aonde estava o templo de Deus, aonde se centralizava toda a adoração, nós vemos que, ainda assim, por várias vezes o povo de Deus se desviaram da essência da verdadeira adoração. Ainda assim, eles se desviaram da essência do que de fato é um culto a Deus. Mesmo tendo ali a Torá, tendo a Arca da Aliança, o templo e tudo o que era necessário. Talvez da mesma forma nos dias de hoje. Nós temos um local chamado igreja. Nós temos cultos regulares. Nós temos palavras sendo anunciadas cotidianamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Mas ainda assim nós perdemos o foco do que de fato é adorar. De fato o que é cultuar, servir ao Senhor. E sabe por quê? Porque nós estamos como Israel nesse texto, aonde nós estamos achando que cantar vai agradar a Deus, jejuar vai fazer Deus mais feliz comigo, que eu vou ganhar a aprovação de Deus por causa de uma oração, de um jejum, de uma oferta, de um dízimo, porque eu fui tantas vezes esse mês na igreja. Mas aqui está o grande ponto do que de fato é culto a Deus. Não é uma ritualística externa, é o coração quebrantado e transformado diante do Senhor. Não é o que simplesmente eu faço, porque se eu faço sem a devida motivação, de nada valerá nenhuma dessas coisas, igreja.
nenhuma dessas coisas terão real sentido. Você será uma pessoa convencida com a mensagem do Evangelho, mas talvez você não seja de fato convertido pelo poder do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Isso tem uma diferença abissal. Por quê? Porque eu ser convencido, eu posso achar louvor bonito, eu vejo inúmeros não cristãos que ouvem hinos. Eu posso achar pregação bonita, eu sei de muitos que não creem nem em Deus, mas gostam de ouvir alguma pregação por aí. Eu vejo pessoas que até gostam de vir para a igreja, mas ela gosta de toda essa ambientação. Ela é convencida com esse negócio de ser crente, de ser evangélico, isso é algo interessante, bonito. Mas eu não me submeto à autoridade desse Deus. Eu não me submeto, não me prostro devidamente, verdadeiramente à autoridade desse Deus. Do que vai adiantar? Ser apenas convencido dessa mensagem e não for verdadeiramente convertido pelo poder do Evangelho. Estaremos produzindo em nossas igrejas bodes em meio às ovelhas. Bode não é ovelha. Bode é pessoas não convertidas e que acham que são crentes. Bodes são pessoas que acham que estão de fato servindo a Deus, mas elas estão com o coração muito distante de Deus. É como o irmão cantou, nós cantamos com os lábios, nós pregamos com a nossa boca, mas o coração está tão distante de mim. Eu digo que sou crente, eu ando com a Bíblia, eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo isso, mas o coração está completamente longe de Deus. E não é isso que Deus espera do seu povo, não é isso que Deus quer da igreja, não é isso que Deus esperava de Israel. Ele tem uma palavra a falar. E agora vamos para os versículos de número 7 a seguir. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Ouçam, escutem o que eu tenho a dizer, porque eu mesmo, o próprio Deus, agora vou protestar contra vós. A linguagem do Salmo 50, igreja, ela é uma linguagem tão diferenciada dos outros salmos, irmãos. Porque esse salmo, ele nos desenha um quadro jurídico. Deus, o justo juiz, está sentado no seu trono. O seu povo é o seu réu diante desse tribunal. É os que estão aqui para ser julgados. E agora ele clama e diz, me ouçam, porque agora eu vou protestar contra vocês. E como testemunhas nesse tribunal, eu coloquei os céus e a terra como testemunhas do que eu falarei com vocês. Então nós vemos o que ele tem a dizer. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. 9. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos currais. 10. Por quê? Porque meu é todo animal da selva e os alimarias sobre milhares de montanhas. Ponto. Então qual é o problema? Se Deus não está dizendo que é falta de culto, e aí vale lembrar, o culto em Israel, ele convergia principalmente nos sacrifícios que eram realizados ao Senhor. Lembra disso? Antigo Testamento, Levítico, Números, Deuteronômio. Os cultos, como era no Antigo Testamento, era quando o povo reunidos com o sacerdote faziam os sacrifícios desses animais pela culpa, pelo pecado, em oferta ao Senhor, entoavam alguns hinos e toda aquela cerimônia ritualística para fazer este momento acontecer. Eles também tinham várias festas que eram observadas segundo a lei de Moisés, a Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, e etc, e etc. Isso tudo convergia no culto. Só que veja o seguinte, o problema aqui, como também não é o problema nos dias de hoje, não é falta de culto. Talvez aqui nas Boas Novas você vem na quarta-feira, culto de louvor, na quinta, culto de mulheres, na sexta, oração, sábado, jovens, domingo, EBD, família ou missões. Então não é falta de culto.
E Deus está dizendo, eu não vou proibir, não é isso que eu estou falando. Não é falta de fazer sacrifícios, ou seja, cultos a mim, não é isso que eu estou falando. Esse não é o problema aqui. Então, qual é o problema de Israel? Qual é o problema da igreja? O problema está nas motivações com as quais vocês realizam esses cultos. Essa é a grande reflexão nessa noite, igreja. Qual é a motivação com a qual você vem aqui agora para cantar, para pregar, para louvar, para orar, interceder, para realizar um jejum ou qualquer outra prática espiritual? É isso que Deus está interrogando o teu coração neste momento. Qual é a tua motivação? Por quê? Como? Qual é a intenção desse coração aí? Eu, Clésio, não tenho como acessar, mal consigo do meu e peço a Deus como salmista, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e purifica-me, Senhor, purifica-me com teu sangue, Jesus. Purifica-me, esquadrinha-me. Examina-me, interroga-me, entra nas minhas vísceras e entranhas, pois só onde o Senhor acessa e conhece. Qual é a intenção de cada um de vocês? O porquê que você ora? Por que você está aqui nessa noite? Você consegue responder isso com sinceridade diante de Deus? Não é para mim, não. De Deus? Qual é a motivação real desse teu coração? Vamos lá. Você está aqui nessa noite só porque você queria encontrar algum irmão que ia estar aqui também? Você está aqui nessa noite somente porque você vestiu uma roupa nova e acha que aqui é uma passarela para apresentar suas novas vestes? Você está aqui nessa noite por quê? Porque você quer ser apenas alguém que veio cumprir a tabela do mês, porque faltava somente a igreja para ir esse mês? Por que você está aqui nessa noite? Por que você veio cultuar? Você veio apenas como um espectador que acha que culto é assistir o culto, e não existe isso na Bíblia. Culto não se assiste, culto eu realizo, eu cultuo a Deus. Ninguém assiste culto. Se você assiste, vamos lembrar do contexto do Antigo Testamento. Então você estava sentado olhando o sacerdote matar o bezerro ou o cabrito. Isso é assistir. Mas agora cultuar é eu estar lá junto com eles e participar de tudo que eles também estão fazendo a Deus. Tem gente que está aqui e acha que o culto, a igreja, é como se fosse um restaurante, aonde ele chega, se assenta, manda o garçom, coloca aí o que eu quero, porque o que é mais gostoso é o que me interessa. Eu tenho algo a te dizer, igreja, púlpito, tribuna, não é de acordo com o que você espera, com o que você deseja, porque a palavra de Deus fala como ela quer e ela vai sempre ser glorificada. A igreja não está aqui para servir a teu bel prazer. A igreja está aqui para que nós possamos nos tratar e ser mais semelhantes a Cristo Jesus, pela graça e misericórdia. Qual é a tua intenção nessa noite? Por que você veio aqui? Por que você insiste ainda em estar aqui? Qual é a motivação? Consegue responder isso? O problema não é culto, porque você vem frequentemente, mas com qual intenção? Qual é a tua motivação? Preste atenção nessas palavras, porque é o que Deus está dizendo. Vocês acham que tem tempo para ficar brincando de ser crente? Brincando de ser evangélico, de ser discípulo? Jesus disse o que em Mateus 10? Se alguém que diz ser meu discípulo não me amar acima de todas as relações que você tiver, você não é digno de ser chamado meu discípulo. Alguém que diga que é meu discípulo, mas não está disposto a levar e tomar a cruz sobre si e renunciar a si mesmo, não é digno de ser chamado meu discípulo. Essa é uma palavra nessa noite de confronto, de exortação. É para que você de fato medite e entenda o que é culto,
Entenda o que é adoração. Entenda o que é estar reunido aqui como igreja do Senhor. Então nós vemos ainda aqui o seguinte, igreja. O povo em Israel, versículos 7 ainda e a seguir. Eles não sabiam de fato o significado do que era o sacrifício. Por quê? Porque nós vemos o seguinte. Olha só aqui, versículo 11, perdão. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus está confrontando o povo. Sabe o que isso aqui significa? Israel, tu acha que eu estou com fome? Esses animais que vocês matam, sacrificam em culto a mim, não é para satisfazer minha fome. Se eu tivesse fome, eu não te diria, porque eu não preciso disso. Meu é todo o mundo e todas as criaturas que existem. Eu não preciso dessas coisas. O que Deus está falando conosco, igreja? Deus, Ele não precisa das tuas orações. Você sabia disso? Deus não precisa dos teus jejuns. Você sabia disso? Deus não precisa das tuas práticas externas, votos, campanhas. Você sabia disso? Deus, para Ele ser Deus, Ele não precisa que você creia nele. Ele é porque Ele sempre foi e será Deus. Deus, Ele não está preocupado com os teus jejuns, ofertas, dízimos, se estas coisas não forem praticadas com a devida motivação. Mateus capítulo 6, o que Jesus ensina? Ensina a oração correta, Ele ensina as ofertas corretas, e aí nós vamos ver o seguinte, que é possível que nós pequemos contra Deus, mesmo praticando disciplinas espirituais que Ele mesmo ordenou na sua palavra. Nós podemos pecar a Deus orando, podemos pecar a Deus jejuando, e podemos pecar a Deus fazendo esmolas, atendendo um necessitado ou qualquer outro tipo de prática. Você sabia disso? Mateus capítulo 6, e Jesus ensina exatamente sobre isso. Porque quando os fariseus faziam aquilo, faziam para receber glória para si. Mas Jesus diz o seguinte, que quando nós fizermos estas coisas, devemos fazer com coração sincero diante de Deus, de forma voluntária ao Senhor, e não como alguém que está tentando barganhar com o soberano Deus. É isso que nós temos que entender, igreja. Tem irmãos aqui que ele dizima, mas ele dizima esperando receber algo em troca. Ele oferta, mas ele oferta esperando receber alguma coisa de Deus, porque ele acha que Deus é devedor dele. Ele vem aqui, canta e ora e faz algumas coisas, e ele acha que ele está fazendo favores a Deus. Mas Deus não precisa de nada destas coisas para que Ele seja Deus. Para que Ele permaneça sendo Deus. Deus não precisa de sacrifícios. Versículos 12 e 13. Se eu tivesse fome, não to daria, pois meu mundo é a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Deus não precisa, irmãos. O que Deus então quer? O que Deus deseja de nós, igreja, o que Deus deseja são oferendas de um coração genuinamente, primeiro, agradecido, segundo, de um coração voluntário, terceiro, de um coração alegre com Ele. O que Deus espera não é religiosidade, em que regra X ou Y, então eu estou servindo a Deus. O que Deus espera não é legalismo da igreja, e o que Ele espera também não é uma libertinagem. O que Deus espera da igreja é obediência, porque Jesus diz, se vós soubesseis, obediência quero e não sacrifícios diante de mim. Se vocês entendessem isso.
Tem muitos aqui que acham que ser crente é isso que eu falei. Não é quantas vezes você vem ou deixa de vir aqui. Não é quantas vezes você canta ou deixa de cantar, ou que ora ou que deixa de orar. Qual é a motivação do teu coração, é o que define de fato a tua fé em Deus. Porque qualquer um pode fazer qualquer uma destas coisas, mas ainda assim não está agradando a Deus e pecando contra Deus, porque se não tiver a intenção que Deus espera, isso não será aceito diante dele. Não adianta, irmãos. E esta é a palavra que Deus está nos confrontando. O que Deus deseja são orações autênticas, realizadas mesmo em tempos de necessidade. Versículos 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O que Deus quer é autenticidade, adoradores em espírito e em verdade. O que Ele quer é obediência aos seus mandamentos e não religiosidade. O que Deus requer da igreja é uma igreja que teme, uma igreja que obedece, uma igreja que está submissa à sua autoridade, à sua verdade. Não é uma igreja que está querendo barganhar com Deus. Não é uma igreja que acha que está fazendo favores a Deus. É uma igreja que de fato está em arrependimento diante do Senhor todos os dias. Que de fato vai fazer isso de forma genuína, autêntica, agradecendo, de forma voluntária, alegre e genuína ao Senhor. Amém, irmãos? Veja aqui ainda comigo o seguinte. Vamos focar rapidinho aqui no versículo 14. Ele diz o quê? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. É importante lembrar que em Israel havia pelo menos 5 tipos de sacrifícios ou ofertas. E dessas 5 ofertas, uma delas era chamada ofertas de comunhão. E essa oferta de comunhão, ela era dividida em 3 tipos de oferta de comunhão. Primeira oferta era uma oferta de gratidão que o povo trazia a Deus. Qual motivo? Qualquer motivo que você queira agradecer a Deus, era feita essa oferta. Segunda oferta de comunhão era a oferta de votivas, que eram as ofertas que eram realizadas logo após o cumprimento de um voto que alguém tinha feito com Deus. E a terceira oferta eram as ofertas voluntárias, realizadas para expressar o meu amor e a minha adoração ao meu Deus. Só que tem o grande detalhe sobre isso. Todas estas ofertas, elas eram ofertas realizadas para simbolizar o relacionamento e a paz com Deus. Simbolizavam o relacionamento e a paz com Deus. Você está conseguindo entender isso? Todas estas coisas que eram feitas como um símbolo do meu relacionamento e paz com Deus. E o que Deus está nos dizendo? A minha oração, ela deve ser porque eu quero me relacionar com Deus. O meu culto deve ser porque eu quero me relacionar com Deus. O meu louvor deve ser porque eu quero me relacionar com Deus. É porque eu quero jejuar para ser mais íntimo e próximo de Deus. É porque eu quero ser alguém que conheça a Deus, como disse Jó. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora eu posso contemplar quem de fato é o meu Deus.
É porque eu conheço, não de ouvir falar, eu conheço porque eu tenho intimidade, relacionamento com Ele. E o que faço, não faço como favores, como por obrigação, como por barganha. Eu faço porque eu quero servir a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com toda a minha vida. Então entendas, e meus irmãos, que palavra é essa que Deus está dizendo a Israel, a toda a humanidade, a igreja hoje? Porque nós precisamos, e Paulo diz isso em 2 de Coríntios, examinai-vos e procurai saber se vós estáis verdadeiramente em Cristo, continuamente. Continuamente. Procurai examinar-vos para saber se estáis em Cristo continuamente. Fazer isto. Então nós vemos ainda o porquê, versículos 16 e 17. Mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Esses ímpios que o texto chama aqui a Israel, são aquelas pessoas que estão sendo aqui denunciadas, que elas ouvem a palavra de Deus, elas sabem sobre a palavra de Deus, mas elas tratam a palavra de Deus de forma leviana, com desprezo. E não é diferente, meus irmãos, nos dias de hoje, dentro das nossas igrejas. Não é diferente. Todos os dias pregamos, todos os dias anunciamos o Evangelho, todos os dias você ouve essa mesma palavra, mas há muitos que, como disse Tiago, estão sendo apenas ouvintes esquecidos da minha palavra, e não ouvintes e praticantes desta verdade. São pessoas que estão como estas aqui. Elas acham que são crentes só porque estão dentro da igreja. Engana-se você. Elas acham que são crentes, são salvas, só porque um dia ela levantou a mão aqui e veio à frente e alguém orou. Engana-se você. Elas acham que são de fato servas do Deus Altíssimo, só porque praticam algumas coisas externas, oferto, dizimo, eu canto, eu oro. Mas engana-se você. Porque esse texto nos denuncia pessoas que estão enganadas em uma falsa esperança de salvação. É pessoas que elas fazem tudo isso, mas se lembre de Atos capítulo 8. Quando ali nós vemos Filipe evangelizando, ele prega a um homem que era mágico, ele deixa aquelas artes mágicas, passa a seguir Jesus, ele se batiza nas águas, consequentemente e certeza, ele passa a participar da ceia do Senhor, a fazer tudo o que um crente deve fazer. Quando chega o apóstolo Pedro, olha para aquele homem que, momentos antes, tentou comprar o poder do Espírito Santo. E olha para ele e diz: a verdade de Deus não está no teu coração. Arrependa-se para que porventura Deus te conceda misericórdia. Ué, mas ele não congregava, congregava. Ele cantava, cantava. Jejuava, possivelmente. Participou do batismo nas águas, na ceia do Senhor, provavelmente. Mas a palavra de Deus disse que nem por causa disso ele de fato era salvo. Ele era crente. Então entenda aqui a gravidade destas palavras nessa noite, meus irmãos. Acordem, abram seus ouvidos, abram seus olhos para a verdade do Senhor, que Ele está requerendo de fato é um compromisso fiel de quem diz ser discípulo para viver como discípulo e não como alguém que só aparenta na capa exterior, mas dentro, como disse Jesus em Mateus 23, vocês externamente são pessoas que parecem muito bonitas, mas internamente são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado, igreja? Você já viu cal? Aquele pozinho, aquela massa branquinha, você passa, ela fica toda ornamentada por fora.
Você já foi no cemitério? Já. O que é que temos ali? Vários túmulos. Tem cerâmica, tem porcelanato, tem flores, tem plaquinha de metal. É muito bonito por fora, mas o que tem dentro são ossos, carnes podres, são restos mortais. É algo que está simplesmente apodrecido. E o que Jesus está nos dizendo é algo semelhante aqui em Mateus 23. Irmãos, não adianta a aparência externa de piedade, não adianta a aparência externa de santidade, não adianta a aparência externa de discípulo, se no coração não for de verdade, se não for transformado interiormente, porque só quem é interiormente, essas coisas externas terão algum sentido. Os fariseus iam para as praças, clamavam, rogavam, oravam, jejuavam, desfiguravam o rosto. E Jesus diz, eles só receberam a glória dos homens e nada além disso. Porque tudo o que eles procuravam era somente a aparência externa. A ritualística externa do corpo. Mas o coração estava longe do Senhor. Bem distante. Então nós vemos aqui o seguinte, muitos dentro de Israel falavam levianamente, e quantos hoje estão aqui escutando a palavra de Deus, mas eles estão tratando isso aqui que está sendo dito como uma coisa qualquer. Estão escutando tudo isso que está sendo dito aqui hoje, mas na hora que terminar o culto, ele está preocupado com a festa que ele tem que ir, com o evento que ele tem que fazer, com os relacionamentos deles. Ele está preocupado com qualquer outra coisa, mas ele não para um instante para meditar na verdade que foi dita nessa noite. Quantos estão aqui e ao terminar este culto, vão virar a cara para o pregador porque não gostou do que foi dito? Quantos estão aqui nessa noite, ao terminar, vão simplesmente ignorar e lançar para trás de si a mesma palavra que os confrontou e os chamou nessa noite mais uma vez para um arrependimento e uma conduta genuína de vida com o Senhor seu Deus? Quantos que estão aqui vão simplesmente deixar de lado todas estas coisas? Porque dirão, o pastor mais uma vez me exortou. O pastor mais uma vez me confrontou. Acho que não precisava de 3 pregações nesse mês, confrontando a igreja de novo. Quantos? Então é isto que os versículos 16 e 17 estão nos dizendo. Dentro de Israel haviam ímpios, era israelita, mas não era de fato servos do Senhor. Como diz Paulo na carta aos Romanos, quem é de Israel não é só porque tem o nome de israelita, mas é de fato quem o é no coração. Alguém arrependido e transformado que se entregou inteiramente ao Senhor seu Deus. E a única preocupação dele é de fato agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Para nós encerrar, versículos 22 e 23. Ouvi, pois, isto. Ponto. Quem que deve ouvir isso? E o que deve ser ouvido? Isso significa que tudo que nós acabamos aqui de falar, de expor, deve ser acatado, ouvido. O que deve ser ouvido? Adore, louve, cultue ao Senhor com a motivação correta e não com hipocrisia no coração, não com religiosidade. Ouçam isso. O que deve ser ouvido é que nós devemos servir ao Senhor com coração alegre, com coração grato, de forma voluntária. Ouvi isto, o que deve ser ouvido? O que eu disse, que nós devemos oferecer ao Senhor orações genuínas, mesmo em tempos de aflição, e invocar ao Senhor como nosso Deus, Ele nos livrará, e nós então glorificaremos a Ele. Ouvi isto, o que eu devo ouvir nessa noite que foi pregado? É que nós devemos, de fato, ter relacionamento com Deus e não apenas uma aparência de discípulos dele. Ouvi isto, irmãos, o que é mais importante, sacrifício ou obediência?
Obediência. Ouvir isto, é isso que o salmista está falando. Agora veja o restante do texto, que coisa extraordinária. Aqui ele nos fala de arrependimento e promessa. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Deus. Olha isso, irmãos. Ouvi isto, vós que esqueceis de Deus. Isto que? Tudo isto que eu acabei de refrisar. Ouçam isso, vós que esqueceis de Deus. Para quê? Para que vos não façam pedaços, sem haver quem os livre. Deus usa aqui uma linguagem, irmãos. Você já viu um cachorro quando ele pega um calango, ele pega alguma coisa, ele balança a cabeça e despedaça, estraçalha em pedaços. É a mesma ideia que Deus está usando aqui, de um animal selvagem, quando pega a sua presa, deixa ela em pedaços, se torna o inimigo dela. E olha que linguagem é essa que Deus está usando para falar com o seu povo. Aqueles que ouvem isto, mas ignoram as suas palavras, eu, Deus, me colocarei como opositor a estas pessoas. Em outras palavras, como se fosse o próprio inimigo delas. É isso que Deus está dizendo neste versículo. Ouçam isto, vocês que se esquecem de Deus. Deixa de lado esses mandamentos, essas palavras, e ignora tudo. Mas entenda aqui o seguinte: Deus te chama ao arrependimento, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo, quem ignora estas palavras, Ele mesmo se colocará como oposição a estas pessoas. Ele mesmo. Versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. O texto termina com uma promessa maravilhosa, mas essa promessa só pode ser experimentada, vivida, contemplada por aqueles que levam uma vida de arrependimento, uma vida de culto genuíno, uma vida realmente depositada aos pés do Senhor, não por aparência, mas de forma verdadeira, em espírito e em verdade. Esses experimentarão estas promessas. Veja o que ele diz: aquele que bem ordena o seu caminho. O que isso significa, irmãos? É aquele que de fato ele escutou todas essas verdades aqui nessa noite. E a preocupação dele quando terminar esse culto aqui agora vai ser a seguinte: meu Deus, que palavra foi essa? O que eu faço agora para cumprir com teus mandamentos? O temor de Deus deve invadir o coração de quem escuta uma palavra dessa. Não é medo, é respeito à verdade de Deus. Quem é Deus? Não é pavor, é temor e tremor diante da grandiosidade de quem Deus é e o que Ele faz e o que Ele está falando com o seu povo. Aquele que bem ordenar os seus caminhos a estas verdades que foram pregadas nessa noite, estes desfrutarão verdadeiramente da salvação de Deus. E com isso nós encerramos. O Salmo nos deixa um recado extraordinário. Obediência é preferível a sacrifícios. Obedece, pois, a Deus, porque você viu o versículo 22. Aqueles que continuam a desprezar as suas palavras, Ele mesmo se levantará contra estas pessoas. Portanto, o que nos falta, igreja, é nós termos de fato temor ao Senhor. O momento do culto não é somente reverência, é também motivação do coração. O culto cristão, ele é um culto bivalente. É o nosso coração aquecido, mas também as nossas obras coerentes com aquilo que está no coração, a palavra de Deus. É assim que deve ser a vida do crente. Um verdadeiro culto racional a Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O culto racional a Deus é um culto caracterizado. Não é só com um canto bonito, como disse a irmã Larissa um dia desse aqui. Louvar, adorar a Deus não é só uma melodia bonita.
mas é motivação, é conduta, é nós de fato servir a Deus com toda a nossa vida, não só no momento do culto, mas é toda a nossa vida. É uma vida de obediência, em que aquilo que está sendo anunciado aqui, é proferido aqui pelos seus lábios, também é o mesmo que se vê fora daqui, quando ninguém vê. Amém, meus irmãos? Coloquem-se de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Esta semana, quinta-feira, nós teremos culto na direção das mulheres. A irmã Luana e a missionária Evanilde estão na direção deste trabalho. Sexta-feira, nós vamos ter a escola bíblica, que nós vamos estar repondo a aula de hoje, que não foi ministrada. E no domingo, no sábado, se eu não me falta a memória, nós temos culto dos jovens, das crianças e oração pela manhã, o círculo de oração. E à noite, no domingo, culto de missões. Então, se você puder, traga uma oferta especial para o culto de missões, para que também a obra de Deus possa ser realizada, possa ser assim abençoada, para que nós possamos abençoar outros também. Amém? Eu vou estar provavelmente comunicando no grupo essa semana. Eu vou ver ainda direitinho os dias disponíveis. Se não me engano, é terça e quarta. Nós vamos estar fazendo aqui na igreja um estudo com os casais da igreja. Vai ser 4 dias. Nós vamos fazer 4 sessões, 4 estudos com os casais da igreja. Eu vou estar postando lá no grupo e eu conto com a presença de todos os casais da igreja para participar desses estudos. Amém? Todos. Ainda não. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, nessa noite nós te agradecemos por essa oportunidade que nos deu de ouvirmos uma palavra como esta, que nos mostra de fato o Deus que nós servimos, que é um Deus excelso, um Deus criador, soberano, um Deus todo-poderoso. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Meu Deus, e nos alertar, nos corrigir, exortar e admoestar por esta palavra, para que possamos de fato servir ao Senhor de todo o coração, com as motivações corretas, verdadeiras diante de Ti, Senhor. Meu Deus, que Tu toques na Tua igreja, em todos aqueles que ouviram Tua palavra, para que saiam daqui meditando e refletindo em de fato como está a sua vida diante do Senhor. Para aquilo que não está de acordo com o que foi dito, venha estar em arrependimento, em busca de transformação e santificação, para fazer a Tua vontade e oferecer ao Senhor um culto que Te agrada genuinamente. Com toda a sua vida, com as obras, com os lábios, com tudo que temos. Meu Deus, em nome de Jesus, traga sobre o Teu povo, sobre cada um de nós, temor e tremor aos nossos corações, verdadeira reverência, verdadeira motivação de nos aproximarmos diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa Teu povo e age com graça e misericórdia, porque o Senhor encerra, ainda que uma palavra tão forte como esta, com palavras de bênçãos e promessas, para aqueles que ouvirem a Tua verdade e assim colocarem em prática e obedecerem ao Teu santíssimo Evangelho, receberão bênçãos da parte do Senhor. Abençoa, que Teu Espírito Santo nos guie, nos auxilie, nos ilumine e nos capacite a viver em novidade de vida, como de fato cremos que estamos, em novidade do Espírito. Nos auxilia, nos ajuda, Senhor, pois de Ti somos carentes, dependentes, hoje e sempre. Nos ajude a não estarmos em hipocrisia, em falsidade, em aparências de piedade, mas com coração contrito, quebrantado, derramado em espírito e em verdade diante do Senhor.
Abençoa-nos, nós te pedimos, ajuda-nos, nós te pedimos, e assim nós também te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vós, e toda a igreja junta diga amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus.